Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Ramos e eu sou dentista da rede Conquiste Odontologia. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês com relação a um programa muito especial que nós temos de prevenção chamado Programa Kids. O Programa Kids ele é um programa todo elaborado na Conquiste Odontologia para tratar especificamente dos nossos pequenos, das crianças. Por que de nós vermos uma necessidade tão grande nessa fase específica das crianças? Bom, além de nós termos muitas dúvidas das mamães desde as suas fases gestacionais, existem aquela dúvida de quando começar a escovar os dentes, antes de aparecer o primeiro dentinho ou só após de aparecer, que tipo de escova que eu devo usar, quando eu uso dedeira, existem tipos específicos de cremes dentais, enfim, são tantas as dúvidas das mamães que nós resolvemos criar um programa específico para os pequenos. E uma das coisas também muito importantes que nós podemos avaliar é o fato de que o dente de leite, ele é um dente, os dentes descidos, né, os que são conhecidos como os dentes de leite, eles são dentes que são um pouco mais frágeis, eles não são tão resistentes quanto os dentes permanentes. Outra situação é que os pequenos gostam muito de doce, das doçuras, ou seja, a fase das crianças é a fase onde existe uma dieta mais cariogênica. Por toda a nossa vida, a fase que tem o maior risco de se desenvolver cáries são as fases da infância até a pré-adolescência. Então, vamos lá. As crianças, elas não têm uma coordenação motora tão aguçada, tão fina, para conseguir fazer uma higienização correta da sua boca com a escovação. Tem uma dieta ricamente em açúcar, uma dieta muito cariogênica. E também, por último, os dentes são mais frágeis. Então, por tudo isso, foi criado esse programa e eu vim hoje poder trazer a mãe de um desses pacientes nossos, o paciente Pedro Henrique Chaves, para poder contar um pouquinho para vocês como que foi e como tem sido essa experiência da Elaine, que é a mãe do Pedro, poder compartilhar um pouquinho com vocês. Tudo bem, Elaine? Tudo jóia. Elaine, o que tu tem percebido de evolução na vida do Pedro com relação a essa nova rotina de acompanhamentos, de prevenção odontológica? Como é que era um pouquinho do posicionamento dele antes de conhecer o programa e após agora o momento que ele tem participado? Como é que vocês têm vivido isso, essa experiência dentro de casa? Eu sou apaixonada pelo programa. Antes de eu conhecer o método, eu havia levado o Pedro umas 2 vezes no dentista, ele não tinha habituado muito bem, porque o método utilizado, eu lembro que na época ele até mordeu o dedo da dentista quando ela foi abrir a boca e ele ficou bem incomodado, então ele tinha uma certa até resistência E eu achava, né, não tinha conhecimento, que ele mesmo podia fazer a escovação dele, eu não acompanhava, não tinha esse acompanhamento. E quando eu levei pela primeira vez, que a doutora Cris avaliou ele, passou o evidenciador de placas, os dentes dele ficaram bem manchados, quer dizer, a gente estava falhando muito na escovação. Tanto eu quanto mãe na orientação, tanto ele por falta dessa coordenação motora também. Você sabe o que é legal, Elaine? A Elaine ela acabou de comentar aqui sobre a situação de quando poder levar, dessas dúvidas, de quando começou a ter os primeiros contatos com o dentista. E uma das coisas que é muito comum também é que nós deixamos para levar os nossos filhos apenas no momento em que há alguma necessidade, ou seja, quando tem algum tipo de dor muitas vezes, ou está vendo alguma manchinha preta no dente, e daí fala, poxa, isso aqui eu acho que não está normal, não está muito bem. Então acaba procurando o dentista. Mas nesse momento, muitas vezes, a cárie ela já chegou ao dente. Então qual é muitas vezes a primeira experiência que os nossos filhos vivem dentro de um consultório odontológico, ainda quando criança, que não dá para nós querermos muita colaboração dos nossos pequenos, nós sabemos disso no dia a dia, eles têm logo a primeira experiência já ter que ouvir aquele motorzinho do dentista, muitas vezes tem que fazer um procedimento onde nós temos que anestesiar. Então, a primeira experiência da criança, muitas vezes, ela não é uma experiência agradável. Então, um dos objetivos desse programa é exatamente nós levarmos as crianças com o objetivo de prevenir, antes
de que algo tenha acontecido, de algum prejuízo tenha ocorrido, para que daí a gente busque a correção. Então, o nosso interesse, já preparando com espaços próprios e explicarmos de maneira lúdica para os nossos pequenos, para que eles possam viver essas experiências de maneira diferente, para que o consultório seja um ambiente agradável, que o dentista seja amigo da criança. Assim como ocorre com a doutora Cristiane, com o Pedro Henrique Chaves. Pode continuar, Elaine. E eu percebo que hoje ele cuida muito mais da própria higiene dele, então assim, a cada refeição ele já tem a preocupação de ir lá escovar, e é engraçado que a doutora sempre instruiu ele a ficar contando até 10, então ele fica 1, 2, 3, e faz a bolinha e vai seguindo os dentinhos. Ele deixa hoje eu orientá-lo mais. Antes ele achava que ele podia escovar os dentes sozinhos, que não precisava da orientação da mãe. E com todo mês passando lá no consultório, a doutora explicando, fazendo ele fazer a escovação lá para ver os pontos que ele está falhando, ele já até percebe mais e deixa mais eu até orientar ele. Mãe, vem ver se tá bom, se eu escovei bem, porque aí a próxima vez que eu for no dentista eu quero ganhar uma estrelinha, que a doutora Cris sempre incentiva muito ele e até elogia quando essa higiene dele está correta, né? A questão do fio dental também para mim foi bem importante, porque eu não passava o fio nele, porque os dentes deles eram afastados e eu achava que não precisava, não tinha esse conhecimento. Então, indo lá no consultório, eu aprendi que tem que passar o fio dental, até por conta da própria gengiva, né, de tirar ali os resíduos. E a evolução que ele teve assim foi 100%. Os dentes dele estavam bem amarelados no início do programa, hoje o dente dele está super branquinho. Ele fez 9 anos, esse ano ele não tem uma cárie. E a gente sabe que na escola, os próprios amiguinhos, até pessoas que a gente conhece já tiveram que passar por procedimentos mais invasivos da restauração. E o Pedro está lá, cheio de saúde, com os dentes lindos, fazendo acompanhamento todo mês. Que bacana. Esse é mesmo o objetivo. Esse tratamento, esse acompanhamento, ele é feito mensalmente. E tamanho o sucesso desse programa que nós, como Rede Conquiste, damos a garantia aos pais, através de um estudo já feito há 15 anos, de que 99,8% dos pacientes que passam mensalmente no programa Kids não desenvolvem cáries. Então nós temos a segurança de poder garantir aos pais de que o paciente passando e participando dos controles do programa Kids, a criança ela vai atravessar a fase que tem maior risco de se desenvolver alguma cárie sem ter nenhum tipo de prejuízo aos seus dentes, mantendo a saúde, assim como deve ser em todos os casos. Elaine, muito obrigado pelo teu testemunho, obrigado por confiar na Conquiste Odontologia. E pessoal, quem tiver dúvidas com relação a esse programa, eu faço questão em salientar essas dúvidas a vocês. Mandem as suas perguntas aqui, deixem os seus comentários e mandem as suas perguntas aqui nos comentários e nós da Conquiste Odontologia poderemos explicar e salientar a vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima dica Conquiste Odontologia.